Livro Isto Resulta, Como e Porquê, de Narcóticos Anônimos. Livro 1, Os 12 Passos. O objetivo dessa seção do livro é convidar os nossos membros a se empenharem em uma viagem de recuperação e servir como meio para se alcançar uma compreensão pessoal dos princípios espirituais contidos nos 12 Passos de Narcóticos Anônimos. Essa seção do livro explora os princípios espirituais de cada passo e a forma como os experimentamos nas nossas vidas. Acreditamos que os passos estão apresentados de uma forma que abrange a diversidade de nossa irmandade e reflete o despertar espiritual descrito no nosso 12º passo. Primeiro passo. Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, que tínhamos perdido o domínio sobre as nossas vidas. Cada um de nós, como adicto, já passou pela dor, pela solidão e pelo desespero da adicção. Antes de chegarmos à NA, a maioria de nós tentou tudo aquilo que pôde para controlar o nosso uso de drogas. Tentamos mudar de droga, julgando que o nosso problema era uma droga específica. Tentamos limitar o nosso uso a certos momentos ou a certos lugares. Até podemos ter chegado ao ponto de jurar que nunca mais voltaríamos a usar. Ou dito a nós próprios que nunca faríamos as coisas que vimos outros adictos fazerem, acabando também por fazê-las. Nada do que tentávamos teve algum efeito duradouro. A nossa adicção ativa continuou a progredir, levando consigo as nossas melhores intenções. Sozinhos, com medo daquilo que o futuro poderia nos trazer, encontramos a Irmandade de Narcóticos Anônimos. A nossa experiência como membros de Narcóticos Anônimos é a de que a adicção constitui uma doença progressiva. A sua progressão pode ser rápida ou lenta, mas é sempre para pior. Enquanto continuarmos a usar drogas, as nossas vidas nunca deixarão de piorar. Não é possível descrevermos a adicção de uma forma que nos agrade a todos. Contudo, a doença parece nos afetar das seguintes maneiras. Mentalmente, ficamos obcecados com a ideia de usar. Fisicamente, desenvolvemos uma compulsão para continuar a usar, sem olhar as consequências. Espiritualmente, nos tornamos completamente egocêntricos ao longo de nossa adicção. Para muitos adictos, faz sentido ver a adicção como uma doença. Doença essa que a nossa experiência diz ser progressiva, incurável e que pode ser fatal se não for detida. Em Narcóticos Anônimos, lidamos com todos os aspectos da nossa adicção e não apenas com o seu sintoma mais óbvio, o nosso uso incontrolável de drogas. São numerosos esses aspectos da nossa doença. A prática deste programa permite a cada um de nós descobrir as formas como a nossa adicção afeta as nossas vidas. Mas sejam quais forem os efeitos da adicção nas nossas existências individuais, todos partilhamos algumas características comuns. É através da prática do primeiro passo que vamos lidar com a obsessão, a compulsão, a negação e aquilo a que muitos chamam vazio espiritual. À medida que examinamos e reconhecemos todos estes aspectos da nossa doença, começamos a compreender melhor a nossa impotência. Muitos de nós tiveram dificuldade com a ideia de sermos obsessivos e compulsivos. Só a simples ideia de que essas palavras se aplicassem a nós nos fizeram recuar. No entanto, a obsessão e a compulsão são elementos de nossa impotência. Precisamos compreender e reconhecer a sua presença nas nossas vidas, para que a nossa admissão de impotência fique completa. A nossa experiência nos mostra que a obsessão é aquele fluxo inesgotável de pensamentos relacionados com o uso de drogas. Temos medo de ficar sem elas, de precisarmos arranjar mais e por aí afora. Mas não conseguimos afastar esses pensamentos. Para nós, a compulsão é o impulso irracional para continuar a usar drogas, sejam quais forem as consequências. Não conseguimos parar.
A obsessão e a compulsão são aqui tratadas no aspecto em que se relacionam com o nosso uso de drogas, pois é através da nossa adicção a drogas que nos identificamos uns com os outros quando chegamos pela primeira vez ao programa. À medida que a nossa recuperação avança, verificamos como estes aspectos da nossa adicção também podem se manifestar em muitas outras áreas da nossa vida. A negação é a parte da nossa doença que dificulta, chegando até a impossibilitar o nosso reconhecimento da realidade. Durante a nossa adicção, a negação nos protegia de termos de encarar a realidade em que se haviam tornado as nossas vidas. Chegávamos até a dizer que se nos fossem dadas certas condições, ainda conseguiríamos vir a controlar as nossas vidas. Sempre muito talentosos a defender as nossas ações, nos recusávamos a aceitar a responsabilidade dos danos causados por nossa adicção. Acreditávamos que se nos empenhássemos um pouco mais, se substituíssemos uma droga por outra, se trocássemos de amigos, se mudássemos a nossa forma de viver e as nossas ocupações, as nossas vidas iriam melhorar. Todas essas racionalizações falharam, umas atrás das outras, mas nunca as largamos. Negávamos ter algum problema com drogas, não importa quantas provas houvesse em contrário. Mentíamos a nós mesmos, acreditando que poderíamos voltar a usar de forma controlada. Apesar da destruição causada pela nossa doença, justificávamos as nossas ações. A parte espiritual da doença, aquela que eventualmente só conseguimos reconhecer através do vazio ou da solidão que sentimos quando deixamos as drogas, talvez seja para nós um dos aspectos mais difíceis da adicção, dado que essa característica da nossa doença nos atinge tão profundo e pessoalmente que podemos achar que é impossível aplicar-lhe um programa de recuperação. Por isso, convém nos lembrarmos de que ninguém recupera-se de um dia para o outro. Sempre que começamos a olhar para as consequências da nossa doença, iremos de certo constatar que perdemos o domínio sobre as nossas vidas. Isso está patente em tudo que nelas há de errado. Mais uma vez, as nossas experiências são individuais e poderão variar muito de adicto para adicto. Para alguns de nós, essa falta de domínio é visível no nosso descontrole emocional ou nos sentimentos de culpa pelo nosso uso de drogas. Alguns de nós perderam tudo: as famílias, os empregos, coisas materiais, assim como nosso respeito próprio. Alguns de nós nunca chegaram a aprender a funcionar como seres humanos. Alguns de nós passaram por cadeias ou instituições. E alguns de nós estiveram muito perto da morte. Sejam quais forem as nossas circunstâncias individuais, as nossas vidas têm sido dominadas por um comportamento obsessivo, compulsivo e egoísta. E o resultado final tem sido uma vida desgovernada. Talvez tenhamos chegado a NA sem a capacidade para reconhecer os nossos próprios problemas. Dado o nosso egocentrismo, fomos muitas vezes os últimos a compreender que éramos adictos. Muitos de nós fomos persuadidos por amigos ou por familiares a começar a irmos a reuniões de NA. Outros receberam um encorajamento ainda maior dos tribunais. Seja como for, as nossas velhas ilusões tiveram de ser quebradas. E para conseguirmos enfrentar a verdade da nossa adicção, foi preciso substituir a negação pela honestidade. Muitos de nós ainda se lembram daquele momento de lucidez quando nos vimos confrontados com a nossa doença. Todas as mentiras, todas as máscaras, todas as racionalizações que havíamos utilizado para justificar as situações criadas pelo nosso uso de drogas tinham deixado de funcionar. Tornou-se mais claro quem nós éramos e aquilo que éramos. Já não conseguíamos evitar a verdade por mais tempo. Descobrimos que não conseguimos recuperar sem a capacidade de sermos honestos.
Muitos de nós chegamos a NA depois de passarmos anos e anos a praticar desonestidade. No entanto, podemos aprender a ser honestos e devemos começar a fazer um esforço. Aprender a ser honesto constitui um processo contínuo. A pouco e pouco conseguimos nos tornar mais honestos, à medida que praticamos os passos e nos mantemos limpos. No primeiro passo, começamos a praticar o princípio espiritual da honestidade, ao admitirmos a verdade acerca de nosso uso de drogas. Logo a seguir, admitimos a verdade acerca das nossas vidas. Enfrentamos a vida como ela é, e não a forma como as coisas poderiam ou deveriam ter sido. Não importa de onde vimos, ou quão bons ou maus julguemos ter sido. Quando finalmente nos viramos para Narcóticos Anônimos e para os 12 Passos, começamos a sentir um alívio. Quando começamos a praticar o primeiro passo, é importante que coloquemos a nós próprios algumas questões fundamentais. Será que eu consigo controlar o meu uso de drogas? Estou disposto a parar de usar? Estou disposto a fazer tudo aquilo que for necessário para recuperar? Sendo-nos dada a escolha entre encontrar um novo modo de vida em NA ou prosseguir na nossa adicção, começamos a nos sentir atraídos pela recuperação. Começamos a largar as reservas, aquilo que nos impede de nos rendermos ao programa. No início, ao deixarmos as drogas, a maioria de nós tem de fato certas reservas. Mesmo assim, precisamos encontrar maneiras de lidar com elas. Essas reservas podem ser muito diferentes. Acreditarmos que ainda poderemos usar uma determinada droga só porque nunca tivemos problemas com ela. Impormos condições à nossa recuperação, tais como permanecermos limpos apenas enquanto as nossas expectativas forem atendidas. Acreditarmos que podemos continuar envolvidos com pessoas ligadas à nossa adicção. Acreditarmos que poderemos voltar a usar depois de algum tempo limpos. Ou decidirmos consciente ou inconscientemente praticar apenas alguns dos passos. Com a ajuda de outros adictos em recuperação, torna-se possível encontrar maneiras de ultrapassar as nossas reservas. A coisa mais importante que precisamos saber é que se mantivermos tais reservas, estaremos a deixar lugar, no nosso programa, para uma recaída. A recuperação começa com a aplicação dos princípios espirituais contidos nos 12 Passos de NA, em todas as áreas de nossas vidas. Contudo, não podemos iniciar este processo sem parar de usar drogas. A abstinência total de qualquer tipo de drogas é o único modo que nos permite começar a ultrapassar, a vencer a nossa adicção. E a abstinência é só o início. A nossa única esperança de recuperação reside em uma profunda mudança emocional e espiritual. A nossa experiência nos mostra que para alcançar este precioso dom da recuperação, é preciso que estejamos dispostos a fazer tudo aquilo que for necessário. Em recuperação nos serão apresentados princípios espirituais, como a rendição, a honestidade e a aceitação. Princípios esses exigidos para a prática do primeiro passo. Se os praticarmos com sinceridade, eles irão transformar a nossa forma de ver as coisas e de viver a vida. Quando começamos a praticar estes princípios, eles até poderão parecer estranhos e artificiais. Aliás, poderá ser necessário fazermos um esforço deliberado para a admissão honesta pedida pelo primeiro passo. Embora estejamos a admitir a nossa adicção, poderemos ainda ter dúvidas quanto à eficácia deste programa. A aceitação da nossa adicção ultrapassa a nossa admissão consciente. Afinal, ganhamos a esperança de recuperação quando aceitamos a nossa adicção. Começamos a acreditar, a um nível mais profundo, que nós também podemos nos recuperar.
Começamos a perder as nossas dúvidas e a aceitar a nossa doença. Ficamos abertos a mudanças. Nos rendemos. À medida que trabalhamos o primeiro passo, descobrimos que, afinal, nos render não é bem aquilo que julgávamos. Se pensar no passado, achávamos que rendição era coisa de gente fraca e covarde. Para nós, só havia duas escolhas: continuar a lutar para controlar o nosso uso ou ceder completamente, deixando as nossas vidas se despedaçarem. Travamos uma batalha para controlar o nosso uso e parecia que, se nos rendêssemos, as drogas sairiam vencedoras. Em recuperação, descobrimos que nos render implica largarmos as nossas reservas em relação à recuperação e nos dispormos a tentar um novo modo de vida. O processo de entrega é tão pessoal que só nós, enquanto indivíduos, é que saberemos quando fizermos. Sublinhamos assim a importância da entrega, porque é esse processo que nos permite recuperar. Quando nos rendemos, sentimos por dentro que já tivemos o suficiente. Estamos fartos de lutar. Quando compreendemos, finalmente, que essa luta terminou, sentimos um imenso alívio. Por mais dura que tenha sido essa luta, só chegamos ao ponto de nos rendermos quando compreendemos que sozinhos não conseguiríamos parar de usar drogas. Fomos capazes de admitir a nossa impotência perante a nossa adicção. Nos entregamos completamente. Apesar de não sabermos exatamente o que iria acontecer, reunimos coragem e admitimos a nossa impotência. Desistimos da ilusão de conseguir controlar o nosso uso e abrimos assim as portas à recuperação. Muitos de nós iniciam o processo de rendição quando, em uma reunião de NA, nos identificamos pelo nosso próprio nome e pela frase "sou um adicto". A partir deste momento, em que admitimos que somos adictos e que sozinhos não somos capazes de parar de usar, conseguimos nos manter limpos em uma base diária, com a ajuda de outros adictos em recuperação em Narcóticos Anônimos. O paradoxo dessa admissão torna-se evidente quando começamos a praticar o primeiro passo. Enquanto nos julgamos capazes de controlar o nosso uso de drogas, fomos quase que forçados a continuar, mas assim que admitimos a nossa impotência, nunca mais precisamos voltar a usar. Essa liberdade constitui a dádiva mais importante que poderíamos receber, pois essa é a salvação das nossas vidas. Através da nossa experiência coletiva, descobrimos que juntos conseguimos aquilo que seria impossível obter sozinhos. É necessário que procuremos a ajuda de outros adictos em recuperação. Ao assistirmos regularmente a reuniões, sentimos um grande conforto quando ouvimos as experiências daqueles que nos acompanham neste mesmo caminho. A maioria de nós descreveu seu encontro com Narcóticos Anônimos como um chegar em casa. Ao sentirmos que somos bem-vindos e aceitos por outros adictos em recuperação, sentimos também que encontramos finalmente um lugar ao qual pertencemos. Embora saibamos que teremos o apoio das partilhas que ouvimos nas reuniões, precisamos encontrar um padrinho ou madrinha que nos ajude em nossa recuperação. Ele ou ela poderá então partilhar conosco a sua experiência com os passos, a começar pelo primeiro passo. Escutar essa experiência e aplicá-la à nossa própria vida é o modo de usufruir de um dos aspectos mais bonitos e mais práticos da recuperação: o valor terapêutico da ajuda de um adicto a outro. Nas nossas reuniões ouvimos muitas vezes dizer que sozinho não consigo, mas juntos conseguimos. Trabalhar ativamente com um padrinho ou madrinha irá nos dar alguma experiência direta disso. Ao desenvolvermos a nossa relação com o nosso padrinho ou madrinha, aprendemos a confiar em outra pessoa. Ao seguirmos as suas sugestões em vez de nossas próprias ideias,
aprendemos os princípios da boa vontade e da mente aberta. Nosso padrinho ou madrinha é a pessoa que nos ajudará a trabalhar os passos da recuperação. Falarmos honestamente com o nosso padrinho ou madrinha acerca de nosso uso de drogas e do modo como isso afetou as nossas vidas, irá nos ajudar a trabalhar minuciosamente o primeiro passo. Precisamos sempre nos lembrar de onde vimos e até onde a nossa adicção ativa nos levou. A nossa libertação da adicção ativa é apenas diária. Em cada dia, temos de aceitar o fato de que não conseguiremos ser bem-sucedidos se usarmos drogas. O processo de recuperação não é fácil, exige muita coragem e persistência para prosseguir na recuperação. Dia após dia. Mas parte do processo de recuperação está em avançarmos e, apesar dos obstáculos que possam surgir, as mudanças duradouras em recuperação dão-se lentamente. Teremos, por isso, de voltar vez após vez ao primeiro passo. Nem mesmo os longos períodos de abstinência nos garantem a libertação da dor e dos problemas que a adicção pode trazer. Os sintomas da nossa doença podem sempre voltar e podemos descobrir que somos impotentes em áreas que nunca imaginamos. Começamos então a compreender como tudo aquilo que tanto nos esforçamos por controlar está, na verdade, completamente fora de nosso controle. Não importa como a nossa doença possa se apresentar, devemos ter em conta a sua natureza implacável. Ao fazê-lo, desenvolvemos uma consciência mais completa dessa natureza. A doença da adicção pode se manifestar através de uma grande variedade de obsessões mentais e de ações compulsivas que em nada se relacionam com drogas. Podemos nos dar por nós obcecados a ter comportamentos compulsivos com coisas com as quais nunca havíamos tido problemas até largarmos as drogas. Mais uma vez, podemos estar a tentar preencher o horrível vazio que sentimos com algo que se encontra fora de nós. Sempre que nos encontrarmos a utilizar algo para tentar modificar o modo como nos sentimos, precisamos aplicar os princípios do primeiro passo. Nunca estamos livres de ver as nossas vidas se tornarem desgovernadas, mesmo após anos de recuperação. Se os problemas se acumularem e os nossos recursos para lidar com eles diminuírem, podemos vir a sentir que estamos fora do controle e em demasiada dor, e que dificilmente conseguiremos fazer algo de construtivo por nós próprios. Nesses momentos, nos sentimos ultrapassados pela vida e essa sensação parece piorar ainda mais as coisas. Quando as nossas vidas parecem estar a cair aos pedaços, nos concentramos novamente nas bases do programa GNA. Mantemos contato com o nosso padrinho ou madrinha, trabalhamos os passos e vamos às reuniões. Voltamos a nos render, sabendo que a vitória está em admitirmos a derrota. A sensação de amor e de aceitação que encontramos na Irmandade de Narcóticos Anônimos nos permite começar a recuperar de nossa adicção. Aprendemos um novo modo de vida. O vazio que sofríamos é preenchido através da prática e da vivência dos 12 passos. Aprendemos que este programa simples está a tratar toda a complexidade da nossa adicção. Encontramos uma solução para o nosso desespero. Nosso programa de recuperação tem uma natureza profundamente espiritual. Os 12 passos de Narcóticos Anônimos irão nos levar em uma viagem que irá, por certo, exceder as nossas expectativas. Praticar e viver os passos nos conduz a um despertar espiritual. O primeiro passo é o início dessa viagem espiritual. Para isso, teremos de estar dispostos a nos entregar a este programa e aos seus princípios, pois o nosso futuro depende de nossa boa vontade para crescer espiritualmente.
Estamos a iniciar um novo modo de vida, que abre as portas a grandes alegrias e a felicidade. No entanto, a recuperação não nos livra da dor. A vida, tal como ela é, combina momentos de alegria com momentos de tristeza. Acontecimentos maravilhosos misturam-se com situações dolorosas. Vamos, por isso, experimentar uma enorme variedade de sentimentos relacionados com tudo aquilo que for acontecendo nas nossas vidas. Ao olharmos com honestidade para as pessoas em quem nos tornamos ao longo da nossa dicção, reconhecemos a impotência e a falta de domínio sobre as nossas vidas. Mas ao ultrapassarmos as nossas reservas, aceitamos a nossa dicção, nos rendemos e experimentamos então a esperança que a recuperação oferece. Compreendemos que já não podemos continuar no caminho em que estávamos. Estamos prontos para uma mudança e dispostos a tentar um outro caminho. Com a nossa boa vontade, prosseguimos para o segundo passo. Primeiro passo pelo isto resulta. Narcóticos Anônimos. Só por hoje.